Menino trancou a madrasta no banheiro. 3 dias depois a polícia arrombou a porta e descobriu algo assustador. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Desde que o pai morreu, Lucas ficou calado, muito mais quieto. Não era por tristeza, como pensavam os outros, mas porque ele estava ouvindo, observando. Seu pai morreu de repente por causa do coração. Cláudia acrescentou com uma voz suave, como se estivesse contando para um amigo imaginário. Ninguém esperava. Nem o médico. Disseram que foi algo natural, que não deu para detectar antes. Lucas se lembrava muito bem daquela noite. Seu pai, o Sr. Marcos, caiu no chão do quarto com a mão no peito enquanto se preparava para o turno da noite. Cláudia gritou por socorro. Mas quando a ambulância chegou, ele já havia partido. Foi um acidente. Cláudia sempre dizia isso. E todo mundo acreditava. A única pessoa que não acreditava totalmente era Lucas. Não porque tivesse provas, mas porque tudo dentro dele gritava que algo estava errado. Acho que esse menino precisa conversar. A professora Adriana olhava para Lucas pela janela da sala de aula, onde ele estava sentado sozinho num canto do pátio, sem brincar com ninguém. Ela se virou para a mulher à sua frente, Cláudia, que usava um casaco de pele, óculos escuros grandes e segurava um copo de café. Ele é uma criança sensível. Cláudia suspirou. Perder o pai com apenas 10 anos. E antes disso eram só os dois por 6 anos. Agora com madrasta, muita mudança. Mas ele quase não fala com ninguém. É como se estivesse com medo de alguma coisa. Ontem, quando perguntei se havia algo errado, ele só ficou em silêncio. Os olhos vermelhos. Cláudia suspirou de novo, como se carregasse um peso imenso nos ombros. Vou conversar com ele. Mas de verdade, professora Adriana, eu também estou tentando, a cada dia. Lucas, não desenhe no escuro. Só vou desenhar um pouco antes de dormir. Já são 9h30. Hora de dormir. Me dá esse caderno de desenho. Lucas hesitou, mas entregou o caderno. Cláudio arrancou das mãos dele, deu uma olhada rápida nas páginas e franziu a testa. Um desenho de um homem caído no chão, olhos virados. Uma mulher de pé atrás dele, segurando um frasco de remédio. Rosto indefinido. O que é isso que você desenhou? Nada. É só imaginação. Cláudia ficou em silêncio por um momento. Colocou o caderno na estante, a voz mais baixa. Seu pai morreu por causa de um problema no coração. Não fique desenhando essas bobagens para ninguém ver. As pessoas podem entender errado. Lucas não respondeu. Ele foi para o quarto e fechou a porta. No escuro, agachou-se ao lado da cama e puxou um pequeno caderno escondido debaixo do colchão. Continuou desenhando. Lucas, não quer ir à escola hoje? Estou com dor de barriga. Cláudia soltou um suspiro irritado. De novo? Ontem você disse isso. Semana passada era dor de cabeça. Você acha que eu não percebo? Lucas não disse nada. Cláudia se aproximou, sentou-se na beira da cama, com o rosto frio como pedra. Escuta aqui, Lucas. Já estou no meu limite. Se você não colaborar, vou ter que tomar outras atitudes. E você sabe como é, né? Lucas virou o rosto. Sua voz saiu como um sussurro. Você não amava meu pai. O tapa veio de surpresa. Não foi forte, mas gelado. Cláudia se levantou, ajeitou o casaco. Você não tem permissão para dizer isso. E não se atreva a contar para ninguém. Se contar, vai se arrepender. Miguel, essa tal de Cláudia me parece muito estranha. A vizinha Carla disse ao marido enquanto estendia roupas no varal. O senhor Miguel lavava o carro e levantou a cabeça. Estranha como? Finge demais. Na frente dos outros, só sorrisos. Em casa, grita com o menino Lucas como se fosse um bicho. Mas é um menino, não uma menina. E daí? Tem só 10 anos.
Já vi ele sentado sozinho no corredor, como se estivesse de castigo. Teve um dia de chuva forte, e ele lá, encolhido. Miguel hesitou. A gente não pode se meter na casa dos outros. Mas ele é filho do Marcos. Aquele homem ajudou muito a nossa família. Lembra? Lembro, sim. Agora morreu. E eu não acredito que foi por acaso. Marcos era saudável, fazia exercício, não fumava. E morreu de ataque cardíaco assim, do nada? Miguel não respondeu. A espuma do sabão escorria pelo chão, brilhando sob o sol. O vovô ainda não acordou? Lucas perguntou na primeira vez que Cláudia permitiu que ele fosse ao hospital. Ele ficou ao lado da cama, olhando o velho adormecido, o braço cheio de agulhas e aparelhos. O médico disse que ele precisa descansar. Foi um pequeno derrame. Lucas ficou calado. Segurou a mão do avô, bem de leve. Cláudia conversava com o médico do lado de fora. Quando a porta se fechou, Lucas se aproximou e sussurrou no ouvido do avô. Sinto sua falta. Sem resposta. Mas Lucas não ficou triste. Sabia que o avô acordaria. E quando isso acontecesse, ele contaria tudo. Lucas, por que sujou a toalha da mesa desse jeito? Derrubei a caneta de tinta sem querer. Tudo é acidente. Não acredito mais nisso. Vai pro quarto. Sem jantar. Lucas caminhou devagar. Já estava acostumado com os castigos. A porta se fechou com chave pelo lado de fora. Ele sentou-se no chão e desenhou no verso de um velho calendário. Uma mulher com um sorriso no rosto, mas olhos negros como breu. Uma criança atrás dela, segurando algo indefinido. Naquela noite, Cláudia recebeu uma visita. Uma mulher ruiva, com joias enormes, chamada Letícia. Você ainda não vendeu a casa antiga? Ainda não. Mas em breve. E vocês duas estão bem? Cláudia riu com desdém, uma criança de 10 anos, o que pode dar errado? Lucas estava atrás da porta entreaberta, ouvindo cada palavra. Sabe, Cláudia, Letícia falou mais baixo, ainda acho você corajosa. Trocar o remédio do coração dele e ninguém perceber? Cláudia riu alto, e naquele momento, bastava trocar um comprimido. Ninguém ia checar nada. Lucas ficou sem ar. O coração disparou. Aquelas palavras não eram imaginação. No dia seguinte, ele procurou a professora Adriana. Ela saía da sala dos professores quando viu Lucas no corredor, olhos vermelhos. Lucas? O que aconteceu, querido? Quero contar uma coisa. Ele contou. Cada palavra. Cada frase que Cláudia dissera na noite anterior. Mas a professora apenas se abaixou e segurou seu ombro. Você sonhou com isso? Ouviu em algum filme? Não. Eu ouvi de verdade. Lucas, eu sei que você está muito triste pela morte do seu pai. Mas imaginar coisas é normal. Ninguém consegue trocar remédio no hospital sem ser pego. Lucas assentiu, mas seu coração estava despedaçado. Mais uma vez, ninguém acreditava. A partir daquele dia, ele não falou mais. Com ninguém. Mas dentro dele, algo despertou. Não era raiva. Era uma vontade fria, profunda. Lucas, acorda. Já são 6 horas. Estou com sono. Nada de sono. Levanta, arruma a cama, escova os dentes, troca de roupa. Você tem 15 minutos. Cláudia abriu a cortina com força, deixando a luz invadir o quarto. Lucas enterrou a cabeça no travesseiro, mas logo se sentou em silêncio, as mãos frias, mesmo sem frio no ar. A casa era sempre silenciosa demais. Sem TV. Sem música. Ninguém ria. Cláudia proibia Lucas de ouvir música ou ver desenhos, exceto aos sábados, e só por 30 minutos. Lucas, coma todos os legumes. Não gosto de legumes cozidos. Ninguém perguntou o que você gosta. Coma.
Lucas pegou um pedaço, mastigando devagar. O gosto do legume frio se espalhava na boca. Cláudia olhou o relógio. Faltam 10 minutos. Se não terminar, não vai tomar leite. Lucas continuou comendo em silêncio. Para ele, o leite já não era prêmio. Era apenas algo que precisava conquistar com obediência e silêncio. Hoje você quer brincar com Pablo na pracinha? Cláudia perguntou enquanto estavam no carro, esperando o sinal abrir. Lucas a olhou com um brilho de esperança. Pablo era colega de classe e morava a 3 quarteirões. Sério? Sim. Mas tem que fazer tudo certo, lição feita, sem sujar a roupa, sem deixar a luz acesa por muito tempo. Entendeu? Lucas assentiu. Sentiu uma alegria pequena, frágil como bolha de sabão. À tarde, depois de terminar a lição, Lucas vestiu o casaco, calçou os sapatos e ficou parado na porta. Tia, já terminei. Cláudia estava ao telefone e fez sinal de o espera. Meia hora depois, ela voltou. Já está tarde. Vai escurecer. Fica em casa. Lucas abaixou a cabeça. Tirou os sapatos em silêncio, sem dizer nada. Dona Cláudia, ouvi dizer que o Lucas é muito inteligente. A voz do diretor Henrique ecoou durante a reunião de pais. Cláudia se sentou ereta e sorriu. Sim, ele é esperto. Mas sensível demais. É um menino calado, mas profundo. Tem talento para observação e desenho. Notei também. Ele gosta de desenhar. Mas às vezes, meio sombrio. O diretor Henrique franziu a testa. Como assim? Uma vez ele desenhou alguém caindo num precipício. Muito detalhado. E ninguém ensinou isso para ele. Pode ser influência de filmes. Criança, né? Por isso tento controlar o tempo que ele passa diante da tela. Ele precisa de disciplina. O diretor assentiu. Mas quando Cláudia virou de costas, o olhar dele ficou fixo em Lucas, que estava na porta, com um olhar distante, cheio de coisas não ditas. Lucas, foi você quem quebrou o copo? Eu deixei cair. Deixou cair? Cláudia se aproximou, olhando os cacos no chão. Você sabe que esse copo fazia parte da coleção da minha mãe? Era da minha mãe. Desculpa. Cláudia não disse mais nada. Pegou o braço de Lucas e o puxou para o quarto. Sente-se aqui. E não saia até eu mandar. Mas tia, eu ainda tenho que. Proibido falar uma palavra. E se você contar para alguém o que aconteceu hoje, vai se arrepender. Não estou brincando. Cláudia fechou a porta e trancou por fora. Lucas ficou sentado no escuro. O quarto era gelado. A luz entrando pela fresta da porta mal iluminava um canto da parede. Ele tremia. Não de frio, mas de medo. Lucas, o que você desenhou hoje? A professora Adriana perguntou quando Lucas entregou a tarefa de artes. Ela deu uma olhada e parou por um instante. O que é isso aqui, querido? Um porão. Tem uma pessoa lá dentro. Quem é essa pessoa? Lucas não respondeu. A professora Adriana observou o desenho com mais atenção, num cômodo sem janela, com uma frase vermelha na parede: fique em silêncio ou morra. Ela engoliu seco e passou a mão nos cabelos de Lucas. Se você tiver qualquer coisa para me contar, eu estou aqui, tá? Lucas apenas assentiu com a cabeça. Mas seu olhar continuava vazio, como se todas as palavras já tivessem se esgotado há muito tempo. Numa noite, Cláudia estava na sala, assistindo às câmeras de segurança da casa. Lucas, venha aqui. Ele se aproximou. Cláudia apontou para a tela. Essa sou eu saindo para fazer compras. E a câmera da cozinha gravou você abrindo a gaveta e pegando uma faca. Vai me explicar? Eu ia cortar fruta. Você acha que eu sou idiota? Cadê a fruta? Lucas ficou em silêncio. Cláudia se levantou e chegou mais perto dele. Se você mexer em faca de novo sem pedir,
vou te mandar para um internato. Você sabe, né? Lá ninguém passa a mão na cabeça. Entendi. Ótimo. Agora sobe pro quarto. E tranca a porta. Lucas se afastou, com os pés pesados como chumbo. Na manhã seguinte, Cláudia falava ao telefone na cozinha. Lucas estava na mesa, fazendo o dever de casa. Mas os ouvidos atentos. Não, eu não posso deixar o menino encontrar ninguém. Ele é sensível demais. Sim, eu sei. Mas temos que ser cuidadosos. A morte do Marcos? Todo mundo acha que foi ataque. O laudo do médico foi claro. Só precisa ter cuidado com o frasco do remédio. Eu já me livrei dele. Lucas congelou. Ele memorizava cada palavra. Não era a primeira vez que ouvia Cláudia falar assim ao telefone. Mas desta vez, as frases estavam claras demais. À tarde, Cláudia levou Lucas ao supermercado. No caminho de volta, parou na farmácia. Fique quieto no carro. Não saia. Lucas assentiu. Mas assim que ela virou a esquina, ele abriu a porta, atravessou a rua e correu até a banca de jornal. Rosa, dona da banca, o viu. Lucas? O que faz aqui sozinho? Só estou andando por aqui. Quer que eu ligue para Cláudia? Não precisa. Ela está comprando remédio. Rosa olhou, depois baixou o tom de voz. Tem algo errado na sua casa? Lucas olhou fixamente para ela. Rosa era a vizinha que lhe dera um livro usado e já perguntara se ele sentia frio no inverno. Dona Rosa. Sim. Se alguém toma o remédio errado, pode ter problema no coração? Rosa ficou paralisada. O que você quer dizer com isso? Não é nada. Lucas recuou. Só queria saber. Nesse momento, Cláudia apareceu. Lucas. Eu disse para você não sair do carro. Lucas voltou, sem dizer nada. Cláudia olhou para Rosa e sorriu com polidez. Ele vive perguntando coisas esquisitas. Espero que entenda. Rosa assentiu, mas seus olhos não se desviaram de Lucas. Naquela noite, Lucas não dormiu. Ele abriu o armário e pegou uma caixinha. Dentro, havia vários pedaços de papel onde ele anotava frases, datas, atitudes de Cláudia. Leu tudo de novo. Cada linha era como um corte. Não vou contar para mais ninguém. Ele sussurrou. Porque ninguém acredita. Mas eu não vou esquecer. Então abriu um novo caderno de desenho. Primeira página. Ele desenhou uma mulher de pé diante de um espelho, atrás dela a sombra de uma criança com olhos negros como a noite. Numa manhã de domingo, Cláudia limpava a casa, tirava pó das estantes. Ela achou um livro fora do lugar. Dentro, um pedaço de papel. Algumas pessoas morrem duas vezes, uma vez pelo remédio, outra pelo esquecimento. Cláudia empalideceu. Lucas. Ele saiu do quarto. Foi você quem escreveu isso? Não, senhora. Então quem foi? Não sei. Cláudia olhou fundo nos olhos dele, que já não pareciam de criança. Ela deu um passo para trás. Escuta aqui, Lucas. Estou cansada dessas brincadeiras. Se continuar fazendo os outros desconfiarem, vou chamar a polícia. Lucas respondeu com uma frase, bem baixa. Eles vão vir logo. Cláudia ficou imóvel. A casa voltou a ficar em silêncio. Mas já não era o silêncio do controle, era o silêncio de um confronto que havia começado. Cláudia entrou em casa, batendo a porta com mais força que o normal. As sacolas caíram no chão. Lucas ainda estava à mesa, com o olhar voltado ao caderno de desenho. Ainda não lavou a louça? Eu ia lavar depois de terminar o desenho. Não tem um depois. Quantas vezes eu já disse isso, Lucas? Cada tarefa deve ser feita de uma vez. Repetir é fracasso. Lucas se levantou sem dizer nada.
Foi até a pia, onde os pratos do café da manhã ainda estavam empilhados. Cláudia tirou os sapatos, jogou no chão e subiu com o celular. Ele lavou prato por prato como uma máquina. A água gelada, mesmo com a torneira aberta há muito tempo. Na cabeça, tudo parecia flutuar como nuvens cinzentas. Meia hora depois, Lucas ouviu o som do chuveiro no andar de cima. Cláudia estava no banho. E ele sabia que o celular dela geralmente ficava em cima da penteadeira. Sem senha. Ele subiu descalço, para não fazer barulho. A porta do quarto estava entreaberta. O celular preto em cima da mesa. Lucas olhou na direção do banheiro. O som da água continuava. Aproximou-se, o coração acelerado. As mãos tremiam ao pegar o telefone. A tela acendeu. Sem senha. Ele abriu o aplicativo de gravação. Ainda havia áudios salvos. Muitos. Um deles com o título Letícia dia 14. Ele apertou. A voz de Cláudia apareceu, rindo. Na hora, foi só trocar um pouco o remédio. Ninguém ia checar. Voz de Letícia, você é louca. Mas foi rápido mesmo. Claro. Quem suspeita de uma enfermeira? Ainda mais quando fingi estar arrasada no velório. E agora o menino mora com você. Sim. Criança, né? É só ameaçar na hora certa. Lucas parou a gravação, o coração batendo forte no peito. Seus ouvidos uniam, o rosto pálido. Saiu do aplicativo, colocou o celular de volta no lugar e saiu do quarto o mais rápido que pôde. Lucas, está tudo bem? A professora Adriana tocou de leve o ombro dele, que estava parado sozinho num canto do pátio. Ele se assustou e deu um passo para trás. Só estou perguntando. Estou bem. Você está tão pálido. Está com dor? Lucas balançou a cabeça. Depois de um momento, disse baixinho. Se alguém faz algo errado e ninguém acredita, e o que essa pessoa pode fazer? Adriana ficou surpresa. O que você quer dizer com isso? Só queria saber. Ela pensou em perguntar mais, mas Lucas já havia virado de costas. Senhor Rodrigues, preciso conversar com o senhor. Adriana entrou na sala do diretor Henrique, onde o delegado Rodrigues tomava café. Rodrigues levantou os olhos, semicerrando-os. Aconteceu alguma coisa, professora? É sobre o Lucas. Ele assentiu, oferecendo um lugar para sentar. Aquele menino é mesmo estranho. Calado, distante, mas muito inteligente. Ele me disse uma vez que achava que a morte do pai não foi um acidente. Rodrigues parou com a xícara. Ele disse isso? Sim. E contou que a madrasta disse algo e muito suspeito. Há provas? Só palavras. Não tenho certeza. Mas o olhar daquele menino e o senhor devia ver. Rodrigues assentiu, o olhar ficando mais atento. Lucas estava sentado na cama, abraçado ao travesseiro. O quarto em silêncio, só o tic-tac do relógio. A luz do corredor projetava uma faixa fria no chão através da fresta da porta. Cláudia entrou, com um copo de leite na mão. Lucas, toma o leite. Não estou com fome. Eu não perguntei se está com fome. Bebe. Lucas pegou o copo. Não bebeu na hora. Você, e era enfermeira mesmo? Cláudia parou. Quem te disse isso? Ouvi você falando ao telefone. O ar ficou denso. Está dizendo que ficou escutando conversa dos outros? Eu não escutei escondido. O celular estava na mesa. Cláudia se aproximou, curvou-se. Se você contar para alguém, mesmo que só uma pessoa, eu vou te mandar embora. Para um lugar sem seu avô. Onde ninguém te conhece. Lá, ninguém vai se importar com você. Lucas apertou o copo, mas seu olhar não se desviou de Cláudia. Meu pai, e não morreu de problema no coração, né? Cláudia não respondeu. Só sorriu.
Um sorriso que fez a mão de Lucas tremer. No dia seguinte, na escola, Lucas procurou Adriana. Professor Adriana, eu quero contar uma coisa. Claro. Pode contar. Lucas tirou da mochila uma folha, tremendo. Aqui está o que lembro. As palavras da Cláudia. Não tenho a gravação, mas anotei. Adriana leu. Seus dedos se fecharam lentamente. Eu acredito em você. Mas isso é sério, Lucas. Eu só precisava de alguém que me ouvisse. Ela o abraçou. Você vai falar com a polícia? Eu acho que devo. Não tenha medo. Ela vai saber. E vai fazer alguma coisa. Não, Lucas. Ninguém vai mais machucar você. Eu prometo. Lucas olhou nos olhos dela, hesitante. Mas se ninguém acreditar, e eu mesmo vou fazer. Fazer o quê? Lucas não respondeu. Rodrigues apareceu na escola naquela tarde, com seu uniforme simples. Encontrou Lucas na sala dos professores. Oi, garoto. Sou Rodrigues. Policial. Lucas assentiu com a cabeça. A professora Adriana me disse que você quer contar uma coisa. É verdade? Lucas entregou a folha. O delegado leu, com o rosto impassível. Tem certeza de que ouviu direito? Não consigo esquecer aquelas palavras. Alguém mais ouviu? Não. Tem gravação? Lucas balançou a cabeça. Rodrigues assentiu, guardou o papel no bolso. Vou verificar o prontuário do hospital. Obrigado por sua coragem. Lucas abaixou a cabeça. À noite, Cláudia recebeu uma ligação. Alô? Senhora Cláudia? Aqui é o delegado Rodrigues. Gostaria de lhe fazer algumas perguntas. Sobre o quê? A senhora era enfermeira, correto? Sim. Mas estou aposentada. A senhora estava de plantão no turno do seu marido, o senhor Marcos, antes de ele falecer? Cláudia ficou em silêncio. Estou revisando os registros de medicação do hospital. Há uma irregularidade. Cláudia soltou uma risada. O senhor está me acusando? Não disse isso. Só estou fazendo meu trabalho. Espero que colabore. Cláudia desligou o telefone, o rosto empalidecido. Na manhã seguinte, Lucas tomava café da manhã quando Cláudia atirou o celular com força sobre a mesa. O que você disse à polícia? Só disse a verdade. Você acha que é esperto? Lucas levantou a cabeça, com voz calma. A senhora não pode se esconder para sempre. Cláudia bateu com a mão na mesa, derrubando o copo de leite. Você é só uma criança. Ninguém acredita em você. Lucas se levantou. Eu costumava pensar assim. Cláudia deu um passo para trás. Nos olhos do menino, não havia mais medo. Apenas frieza. E um silêncio mais assustador que qualquer palavra. Lucas, troque de roupa. Hoje vamos sair um pouco. Pensei que nos fins de semana a senhora não deixava sair. Hoje é exceção. Preciso ir ao parque comprar umas coisas. Lucas trocou de roupa em silêncio. Dentro dele, algo apertava. Não era animação, mas uma estranha sensação de desequilíbrio. Cláudia nunca o levava ao parque sem motivo. E sempre iam juntos. No carro, Cláudia usava óculos escuros e maquiagem caprichada. Ligou uma música suave, cantarolou alguns versos e sorriu. Hoje o dia está lindo. Lucas, sente o ar agradável? Está bom. Você devia aprender a aproveitar mais. Viver deprimido é muito cansativo. Lucas olhava pela janela, apertando a alça da mochila. Não era o clima, era a falsidade na voz dela que o sufocava. O parque ficava na zona oeste da cidade, perto da feira de fim de semana. Cheio de pessoas passeando. Crianças correndo. Risadas enchendo o ar.
Lucas observava as crianças sorrindo e algo dentro dele doía levemente. Fique aqui esperando um pouco. Vou ao banheiro. Eu vou junto. Não precisa. Fique aqui. Se precisar, eu chamo. Cláudia andou rapidamente em direção ao banheiro público. Lucas ficou sob a sombra de uma árvore, com o olhar tranquilo como a superfície de um lago. O vento soprava levemente, mexendo os fios de cabelo em sua testa. E então, ele viu um pedaço de madeira comprido deitado próximo a um arbusto, com uma ponta afiada. Ele se abaixou e pegou. Suas mãos estavam frias. O coração batia ritmado. No banheiro, Cláudia retocava o batom. Olhava-se cuidadosamente no espelho, inclinando a cabeça de um lado para o outro. Estava prestes a aplicar um pouco de blush quando... Clac, um barulho do lado de fora. Lucas? Ninguém respondeu. Cláudia tentou sair, mas a porta não abria. Empurrou com mais força. A trava do lado de fora estava bloqueada. Quem está aí? Lucas. Abre essa porta. Nenhuma resposta. Ela bateu com mais força. Lucas. É você aí fora, não é? Do lado de fora, Lucas observava a porta. Colocará o pedaço de madeira atravessado no trinco, bem encaixado. Ninguém de dentro conseguiria abrir a menos que arrombasse. Mas aquela porta velha dificilmente cederia fácil. Ele virou as costas. Lucas, por que voltou sozinho? Dona Rosa se surpreendeu ao ver o menino batendo na porta da banca de jornal. E a Cláudia? Ela teve um compromisso. Quer alguma coisa? Só queria saber, e se uma pessoa for trancada no banheiro, quanto tempo até ser encontrada? Rosa ficou chocada. O que você disse? Só estava perguntando. Lucas, está acontecendo alguma coisa com você? Não. Estou bem. Rosa observou o menino se afastar, um sentimento de inquietação crescendo como o vento frio de fim de outono. Lucas voltou para casa. Trocou de roupa, lavou as mãos e sentou-se à mesa de estudo como de costume. A casa estava silenciosa. O relógio de parede fazia tic-tac constante. A luz do entardecer entrava pela janela, iluminando o caderno de desenho. Ele abriu uma nova página e começou a traçar os primeiros contornos, uma porta fechada, do lado de fora, um par de olhos que não piscava. No jantar, Lucas estava sozinho. Comia devagar, pegando pedaços pequenos, como se ainda vivesse sob regras rígidas. Ninguém dizia ou coma os legumes. Ninguém perguntava ou por que fez bagunça. Sem gritos. Sem ameaças. Só silêncio. 3 dias se passaram. Ninguém questionou nada. Ninguém apareceu. Nenhuma ligação de Cláudia. Lucas continuava indo à escola, fazendo as tarefas normalmente. Quando perguntavam pela madrasta, respondia apenas. Ela foi visitar a família por 3 dias. A professora Adriana sentia que havia algo errado, mas não tinha prova para suspeitar. Ligou para Cláudia, mas ninguém atendeu. A vizinha Carla, ao lado da casa de Cláudia, começou a notar algo estranho. Miguel, você viu a Cláudia? Não. Já faz 3 dias. O carro dela ainda está na garagem, mas ninguém a viu. Talvez tenha viajado. Não. Senti um cheiro estranho ontem no parque. Perto dos banheiros. Miguel ficou em silêncio. Você acha que aconteceu algo? Não sei, mas tem algo errado. Na manhã seguinte, na delegacia. Delegado Rodrigues, recebemos uma denúncia sobre um odor estranho vindo do banheiro do parque. Parece que não foi aberto há dias. Chame os bombeiros. Estou indo agora. Rodrigues dirigia pelas ruas da cidade, com um pressentimento. O nome Cláudia ecoava em sua mente, sem motivo claro. Ao chegar, a área já estava isolada. Polícia e bombeiros se preparavam para arrombar a porta. Um agente informou.
Chamamos várias vezes e ninguém respondeu. Rodrigues fez um sinal. Bam! A porta se abriu. Ninguém falou nada nos primeiros 10 segundos. Até que um bombeiro gritou. Está viva. Mas, e em estado crítico. Cláudia foi retirada do banheiro. Estava muito magra, os lábios rachados, mãos tremendo incontrolavelmente. Os olhos arregalados, como alguém que escapou de um pesadelo prolongado. Na parede interna, encontraram frases rabiscadas com batom, sangue e unhas. Eu não matei ele. O menino sabe da verdade. Ele não é uma criança comum. Rodrigues leu cada linha. Seu rosto ficou sombrio. Chamem uma ambulância. E entrem em contato com a escola do Lucas agora. Ao mesmo tempo, na sala de aula, Lucas desenhava. Um novo desenho desta vez, o parque, com uma porta fechada e uma pequena silhueta observando de longe. A professora Adriana entrou na sala e fez sinal para Lucas. Tem alguém querendo falar com você. Rodrigues estava na sala de orientação. Observou Lucas entrar. Olá, garoto. Eu me lembro do senhor. Sabe por que estou aqui? Lucas olhou diretamente. Ela foi encontrada? Foi. E está viva. Lucas não disse nada. Preciso que me conte o que aconteceu naquele dia. Eu não fiz nada. Tudo bem. Só diga a verdade. Só quero entender. Lucas ficou em silêncio por um momento, então falou devagar. Eu só queria que ela escutasse o que eu ouvi. Você a trancou. Não bati. Não encostei nela. Só, e fechei a porta. Ela não gritou. Ninguém ouviu. Por que fez isso? Porque ninguém acreditava em mim. Rodrigues assentiu. Você acha que seu pai não morreu de acidente? Não acho. Eu sei. Rodrigues saiu da escola com o coração pesado. Ligou para a delegacia. Quero todos os arquivos médicos do Sr. Marcos. Especialmente sobre o remédio para o coração. E verifiquem se a Cláudia já trabalhou lá. Do outro lado, a voz de um oficial. Sim, senhor. Vamos checar os arquivos antigos. Quanto antes. Isso não é mais apenas um acidente. Delegado Rodrigues, temos o resultado. Ela era enfermeira mesmo? Sim. Cláudia Souza. Trabalhou no Hospital São Miguel, na ala de cardiologia. Estava de plantão no dia em que o Sr. Marcos teve o suposto infarto. Rodrigues franziu a testa. Alguma irregularidade no prontuário? Encontramos alterações na prescrição original. A dose de digoxina foi duplicada. Sem indicação médica. E quem assinou essa alteração? O nome está borrado e mais temos uma digitalização antiga no sistema. Estamos recuperando. Rodrigues assentiu, olhar carregado. Virou-se para outro oficial ao lado. Chamem a equipe. Vamos ao Hospital Psiquiátrico Santa Esperança. Preciso ver a Cláudia. O Hospital Santa Esperança ficava na periferia. O céu nublado, vento forte soprava pelas árvores secas. O portão enferrujado rangia. A enfermeira de plantão era uma mulher de meia idade, cabelo preso, chamada Mariana. Ela ainda está instável. Às vezes grita, outras fica parada como um cadáver. Rodrigues assentiu. Quero vê-la por um momento. Quarto 13, segundo andar. Luz fraca. Cláudia sentada na cama, com os pulsos levemente amarrados, olhar vazio fixo na parede. Mariana abriu a porta, em voz baixa. Cláudia. Tem alguém para te ver. Rodrigues entrou, sentou-se na cadeira em frente. Cláudia. O olhar dela se moveu ligeiramente. Sou Rodrigues. Polícia. Lembra de mim? Ela não respondeu. Ele continuou. Encontramos você no banheiro do parque. Lembra disso? Cláudia murmurou, voz rouca.
Não, e não lembro. Só escuridão e batidas, e na minha cabeça. O que você escreveu na parede? Não fui eu. Então quem foi? Foi, e ele. Ele? O menino. Ele sabe. Rodrigues se endireitou na cadeira. Ele te trancou. Cláudia riu. Ele nem precisou. Só me olhou. Aquele olhar e como se apertasse meu coração. Você matou o Marcos? Cláudia ficou em silêncio. Seus olhos se arregalaram, lágrimas escorrendo. Não, e não foi matar. Só, e troquei um comprimido. Só um. Mariana arfava. Rodrigues apertou as mãos. Você trocou a medicação durante o seu plantão? Ele só tinha um leve problema no coração. Mas se tomar muito digoxina e não sobreviveria. Eu sabia disso. Por quê? Porque ele queria o divórcio. Ele descobriu minhas dívidas, minhas mentiras. Ia me mandar embora. E o Lucas? Aquele monstrinho. No começo, ele me olhava com medo, depois, com um olhar que sabia de tudo. Cláudia desabou, rindo como quem chora. Ele não é uma criança normal. Rodrigues se levantou e olhou para Mariana. Temos uma confissão. Na delegacia, Rodrigues estava sozinho diante dos arquivos. A recuperação do receituário havia chegado. Abaixo de uma linha borrada, o sistema esclareceu: o Souza, seu completamente compatível. Ele suspirou. A história começava a se esclarecer. Mas não conseguia tirar da cabeça a imagem do menino de 10 anos, calmo, sentado à sua frente no dia anterior. Um olhar frio, profundo como um poço. Lucas, está tudo bem hoje? A professora Adriana perguntou enquanto Lucas estava num canto do pátio da escola, segurando um caderno. Tudo bem. A polícia confirmou a verdade. Cláudia, e não vai voltar. Lucas ficou em silêncio. Depois de um momento, perguntou. Os adultos e algum dia acreditam nas crianças? Adriana hesitou. Acreditam, sim. A senhora acreditou em mim desde o começo? Adriana baixou os olhos. Naquela hora eu não tive coragem suficiente para acreditar. Lucas assentiu. Caminhou até um banco de pedra e sentou-se. Ela o seguiu, hesitante. Lucas, e você já pensou e se havia outro jeito? Sem ser aquilo. A senhora acha que eu sou uma má pessoa? Não. Mas, e acho que você estava muito sozinho. Lucas não respondeu. Pegou uma folha de papel, onde havia o desenho de um quarto estreito, com a porta bloqueada, e uma mulher gritando lá dentro. Do lado de fora, uma criança em silêncio. Seus olhos eram negros como abismos. Sonhei com isso durante meses. E agora, não mais? Lucas balançou a cabeça. Não. Agora sonho com um quarto vazio. Na casa de Lucas, Dona Rosa passou para uma visita. Trazia torradas e geleia de morango. O Lucas está. Está no quarto. Rosa entrou e o viu lendo. Trouxe pãozinho para você. Obrigado, tia. Ela sentou-se na beirada da cama. Fiquei sabendo. A polícia disse que a Cláudia confessou. Mas. Lucas, você já sabia há muito tempo, não sabia? Lucas assentiu. Por que não contou para ninguém? Eu contei. Mas ninguém acreditou. E foi por isso que você fez aquilo? Lucas não respondeu de imediato. Depois de um tempo, disse. Eu não machuquei ela. Só não abri a porta. Você sabia que, se ninguém abrisse, algo ia acontecer. Lucas abaixou a cabeça. Eu pensei, e se ela sentisse medo como eu já senti, talvez ela entendesse. Rosa segurou sua mão. Mas Cláudia não é mais o problema. A partir de agora, você não vai mais viver com medo. Lucas a olhou. Eu não tenho mais medo.
Só estou cansado. Rodrigues foi ao Hospital São Miguel, onde Marcos havia sido tratado. O diretor médico, Dr. Paulo, o recebeu no corredor. Lembro daquele caso. Marcos era saudável. O AVC repentino nos chocou. Alguém chegou a suspeitar de algo estranho? Não. Cláudia estava de plantão naquele dia. E chorou durante todo o turno. Ninguém desconfiou. Rodrigues assentiu. Agora tudo é diferente. Dr. Paulo murmurou. O menino, Lucas, e ele está bem? Difícil dizer. Ele sobreviveu, mas as feridas são profundas. Posso estar errado, mas acho que um dia ele vai encontrar paz. A qualquer custo. Rodrigues não respondeu. Caminhou pelo corredor e olhou para o pátio onde Marcos costumava ler jornal. Estava vazio. À noite, Lucas ficou na janela olhando os postes de luz. Na mesa, o caderno de desenho. Ele virou até a última página e desenhou algo que nunca havia desenhado antes: um homem idoso, de cabelos brancos, abraçando uma criança. Ele escreveu embaixo: já esperei tempo demais, vovô. Lucas estava sentado na cadeira de couro da sala de interrogatório, com as mãos sobre as pernas. O ambiente era claro e não fazia frio, mas ele ainda se arrepiou quando a porta se abriu. O inspetor-chefe Rodrigues entrou, seguido por uma jovem assistente social chamada Camila Almeida. Ela sorriu para Lucas, mas ele respondeu com um olhar calmo e assustadoramente sereno. Olá, Lucas. Rodrigues sentou-se, sem tirar os olhos do menino de 10 anos. Podemos conversar um pouco? Lucas assentiu. Não sorriu. Não perguntou nada. Camila colocou suavemente uma garrafinha d'água sobre a mesa e fique à vontade. Ninguém vai forçá-lo a dizer algo que não queira. Estou bem. Você sabe por que o chamamos aqui hoje? Perguntou Rodrigues. Por causa da Cláudia. Certo. Ela foi levada para o hospital psiquiátrico. Você sabia disso? Lucas assentiu. Ouvi a notícia da professora Adriana. Rodrigues tirou um gravador e o colocou na mesa. Vou gravar nossa conversa. Você concorda? Sim. A voz de Lucas era monótona, como se estivesse recitando uma lição. Rodrigues apertou o botão. Camila abriu seu caderno e se inclinou levemente em direção a ele. Lucas, você pode nos contar o que aconteceu no domingo passado, no parque? Ela disse que eu deveria sair um pouco. Mandou eu esperar perto do banheiro público. Disse que ia se maquiar. E eu fiquei lá, olhando a porta, e vi uma tábua de madeira. O que você fez com a tábua? Lucas levantou os olhos e bloqueei a porta. Você sabia que ela poderia ficar presa lá? Sim. Por que fez isso? Camila perguntou com suavidade. Eu só queria que ela soubesse como é estar trancado. A voz de Lucas não vacilava. Rodrigues recostou-se, batendo os dedos na mesa. Você achava que ela ia gritar e alguém a encontraria? Não. Eu sabia que ninguém ia notar por 3 dias. Como tinha tanta certeza? Lucas sorriu levemente. Pela primeira vez, ela também me deixou sozinho num quarto por 3 dias. Sem telefone, sem luz. Só água. Camila olhou surpresa para Rodrigues. Você já foi trancado? Lucas assentiu. Muitas vezes. Ninguém acreditava. Rodrigues assentiu devagar, a voz mais grave. E você achou que, se fizesse o mesmo com ela, os adultos começariam a te escutar? Nem tanto. Eu só, e não sabia outro jeito. Você queria que ela morresse? Lucas balançou a cabeça. E não matei ela. Não mexi no remédio. Não bati. Não envenenei. Só fechei a porta. Como ela fazia comigo. Silêncio por um instante. Você contou isso para alguém antes? Camila perguntou. Para a professora. Ela não acreditou. Para uma vizinha. Ela só fez carinho na minha cabeça.
Contei para o vovô antes do AVC. Mas ele já não escutava mais. Você se sentia muito sozinho, não é? Lucas olhou para Camila por um tempo e disse devagar: não é solidão. É como se eu não existisse. Rodrigues apertou as mãos. Ele olhou nos olhos do menino, não havia raiva neles. Só um vazio assustador. Você lembra quando começou a desconfiar que a morte do seu pai não foi natural? Depois do enterro. Quando a Cláudia sorriu quando ninguém estava olhando. Quando ela jogou todas as roupas dele fora em 2 dias, dizendo assim não atrapalha mais. Quando abri o celular dela e ouvi um áudio. Áudio? Camila perguntou. Ela dizia para alguém que era só trocar um pouco a medicação que resolvia. Que ninguém ia verificar. Você gravou? Não. Não fui rápido. Mas lembro de cada palavra. E contou para alguém? Para a professora Adriana. Mas ela achou que era imaginação minha. Camila fechou os olhos. Rodrigues assentiu, e entendido. Após quase 1 hora de conversa, Rodrigues saiu ao corredor com Camila. Aquele menino não é normal, disse Camila, preocupada. Não no sentido perigoso, e mais tão ferido que já não sente mais nada. Ou aprendeu a controlar o que sente como se fosse uma máscara, respondeu Rodrigues. E o que pretende fazer agora? Rodrigues suspirou. Não posso prender uma criança de 10 anos por não abrir uma porta. Ainda mais quando isso levou à revelação de um crime real. Você acha que ele precisa de tratamento psicológico? Sim. E acho que devemos tirá-lo daquele ambiente o quanto antes. Camila assentiu. O avô dele acordou do coma. Talvez seja a única pessoa ainda capaz de cuidar dele. Vamos acionar a proteção à infância. O mais rápido possível. Lucas estava sozinho no corredor fora da sala de interrogatório. Um policial chamado João Torres o observava de longe. Torres encheu um copo com água e se aproximou, quer um pouco? Lucas balançou a cabeça. Você já jogou xadrez? Torres perguntou. Sei como as peças se movem. Na nossa sala de descanso tem um tabuleiro. Quer tentar? Lucas olhou para ele. Se um peão chega ao fim do tabuleiro, ele pode virar rainha. Isso mesmo. Torres sorriu. Qual sua peça favorita? O cavalo. Por quê? Porque anda de um jeito estranho. Ninguém espera. Torres parou. Um menino de 10 anos dizendo isso com tanta calma e dava arrepios. Naquela tarde, Rodrigues voltou ao Hospital Santa Esperança com o documento de confissão assinado por Cláudia. Ela havia assinado em estado lúcido, entre crises, admitindo a troca da medicação. A médica-chefe, Marta Nogueira, o recebeu em seu consultório. A senhora acha que ela tem condições de responder judicialmente? Ainda não. Precisamos de pelo menos 6 meses de tratamento. No momento, o estado mental dela é instável. Mas confirma que ela entende seus atos e as consequências? Sim. Ela não está alucinando. Ela só foi levada ao colapso por estresse e pânico. Rodrigues assentiu. Vamos informar ao Ministério Público. Naquela noite, em seu escritório, Rodrigues reabriu a gravação da conversa com Lucas. A voz do menino soava pelos alto-falantes. Eu não matei ela. Só não abri a porta. Ela também já me deixou trancado no quarto por 3 dias. Ninguém acreditava em mim. Então eu fiz com que eles ouvissem. Rodrigues permaneceu pensativo. Parte dele sentia raiva. Parte, compaixão. Mas no fundo, o que dominava era uma sensação de impotência ao ver uma alma tão pequena sendo quebrada tão cedo. Desligou o gravador e olhou pela janela para o céu noturno. Sem lua. A cidade brilhava, mas por dentro ele estava escuro. Você tem certeza de que quer mesmo rever esses arquivos antigos? O técnico de informática Henrique Delgado estava diante do antigo computador do Hospital São Miguel, com as costas suadas por causa do calor abafado da sala.
Rodrigues estava atrás dele, segurando um copo de café já frio. Precisamos verificar os registros do plantão da noite em que o Sr. Marcos faleceu. Naquela época, o sistema ainda era híbrido, certo? Certo. Ainda usávamos registro manual junto com o eletrônico. Mas existe um disco que contém os registros de entrada de medicamentos, inclusive edições. E Cláudia Souza estava de plantão naquela noite. Henrique assentiu, com a caneta na boca, movendo o mouse por entre arquivos. Aqui está. 12 de maio. Prescrição de medicamento cardíaco para o paciente Marcos Almeida. Rodrigues se inclinou. Na tela, aparecia a linha. Digoxina 0,25 mg modificada às 21 horas e 41 minutos. Exatamente o horário em que ocorreu o infarto, murmurou Rodrigues. E apenas enfermeiros de nível 3 podiam acessar essa parte do sistema. Cláudia era nível 3 na época. Exatamente. Rodrigues soltou o ar, com um olhar sombrio. Imprima para mim todo o log daquele plantão. Lista de medicamentos e acessos ao sistema. No escritório da Agência de Proteção à Criança, Camila Almeida conversava com o avô de Lucas Manuel Almeida. O senhor idoso, com os cabelos completamente brancos e rosto abatido após o AVC, segurava uma bengala com as mãos ainda trêmulas, mas o olhar carregava preocupação. Lucas, e o menino está bem? Camila assentiu. Ele é muito resiliente. Mas está profundamente ferido. E foi quem trouxe a verdade à tona. Manuel abaixou a cabeça. Deixei ele sozinho por tempo demais. Depois que meu filho morreu, eu desmoronei. Cláudia não deixava eu vê-lo com frequência. Achei que ele estava sendo bem cuidado. Camila falou com gentileza. Agora o senhor tem a chance de consertar isso. Já concluímos todo o processo. Se o senhor aceitar e estiver com a saúde estável, Lucas poderá morar com o senhor. Os olhos de Manuel se encheram d'água. Vou cuidar dele como a última coisa que farei nesta vida. Rodrigues retornou à delegacia com todos os documentos impressos. Espalhou-os sobre a mesa e começou a anotar. 21 horas e 30 minutos, e Marcos da entrada com dores no peito, falta de ar. 21 horas e 36 minutos, de aplicação de analgésico. 21 horas e 41 minutos, prescrição alterada, digoxina em dose elevada. 21 horas e 58 minutos, de parada cardíaca. 22 horas e 6 minutos, de óbito. Nenhum médico percebeu a alteração. Ninguém suspeitou. Porque Cláudia, com seus olhos tristes e aparência bondosa, passou a noite chorando no corredor. Rodrigues fechou a pasta. Ligou para Camila. Prepare toda a documentação. Amanhã vamos entrar com o pedido de denúncia. Na escola, fim de tarde. Lucas estava na sala organizando os cadernos. A professora Adriana entrou com uma pequena caixa nas mãos. Lucas, hoje tem alguém que quer ver você. Ele se virou. A porta se abriu. Manuel entrou. Lentamente, mas firme. Vovô. Lucas olhou o homem com um olhar hesitante, como querendo correr para ele, mas com medo de ser apenas um sonho. Manuel abriu a boca, a voz trêmula. Me desculpe, e por ter deixado você naquela casa por tanto tempo. Lucas ficou parado por um momento e depois se aproximou lentamente. Manuel abriu os braços, trêmulo, mas o suficiente para acolhê-lo. Você está com raiva de mim? Lucas balançou a cabeça e encostou a testa no peito do avô. E estou muito cansado. Naquela noite, no Hospital Santa Esperança, Cláudia foi levada para fora da ala de tratamento e colocada diante de Rodrigues e de um advogado supervisor. Temos os registros do sistema que confirmam que foi você quem alterou a dose de digoxina naquele plantão. Cláudia não reagiu. Apenas abaixou a cabeça. Tem algo que queira dizer? Ela sorriu levemente, com a voz rouca. O menino, e sempre soube. Desde o primeiro olhar, ele me enxergou por dentro. Você se arrepende? Não por ter matado o Marcos, e mais por não ter conseguido controlar aquela criança.
Rodrigues franziu a testa. Você sabe que tudo o que disser está sendo registrado? Sim. Cláudia olhou para ele. Algumas crianças e não nasceram para ser vítimas. Lucas estava deitado em sua nova cama, na casa do avô. O quarto tinha uma grande janela, paredes azul claro e luz quente. Manuel sentava-se ao lado, lendo um trecho de história. Mas Lucas perguntou de repente. Vovô, o senhor acredita que uma criança pode buscar justiça sozinha? Ele fechou o livro. Não sei. Mas acredito que algumas crianças são mais corajosas do que muitos adultos. Lucas assentiu. Eu não queria machucar ninguém. Eu sei. Você só queria ser ouvido. Ele virou o rosto para a janela, a voz baixa como o vento. Ela nunca me perguntou se eu tinha medo. Nunca me abraçou. Manuel segurou a mão do neto. Você não precisa enfrentar isso sozinho nunca mais. Na manhã seguinte, o tribunal aceitou a denúncia contra Cláudia Souza pelos crimes de homicídio culposo com dolo eventual e abuso infantil grave. Sua condição mental seria avaliada periodicamente, mas com as provas e confissão claras, a condenação era inevitável. Rodrigues finalizou o relatório, acrescentando a última linha. Informante inicial, Lucas Almeida, 10 anos. Ele ergueu o olhar para a foto em preto e branco de Marcos Almeida, pendurada no memorial de um homem bondoso que partiu em silêncio. Você pode descansar em paz. Seu filho, e venceu. Vovô, e esse quarto é realmente meu? Sim, Lucas. Seu quarto. A partir de agora, você vai morar aqui comigo. Ela não vai voltar, né? Não, meu filho. Ela nunca mais vai poder chegar perto de você. Lucas sentou-se na beira da cama. O cobertor cheirava novo. O travesseiro era macio. Na parede, uma janela com vista para o jardim que o avô cultivava. Aquela árvore grande, e o que é, vovô? É uma ameixeira. Quando seu pai era pequeno, adorava subir nela. Eu nunca subi em árvore. Agora pode. Mas espere eu melhorar um pouco, vamos subir juntos. Lucas assentiu. Pela primeira vez, sorriu. Quer mais arroz? Já comi 3 vezes. Então coma a quarta, para compensar todas as vezes que passou fome. Vovô, e o senhor não está bravo comigo? Por quê? Por eu e ter trancado ela. Lucas. Sim. Eu nunca ficaria bravo com você por ter enfrentado o mal. Você não fez o mal. Você só tentou sobreviver. Lucas abaixou a cabeça, as mãos entrelaçadas. Às vezes, e eu achava que era uma pessoa ruim. Não, Lucas. Ruim é quem mata e finge amar. Você é uma criança corajosa. Meu pai também não ficaria bravo? Seu pai teria orgulho de você. Lucas, quer ir ao parque? Qual parque? Aquele da última vez. Mas dessa vez, o vovô vai junto. E não sei se devo voltar lá. Por quê? Porque lá, e foi onde tudo começou. Mas talvez também seja o lugar onde tudo termina. Quer tentar? Lucas ficou em silêncio por um momento e então assentiu. Você se lembra desse lugar? Lembro. Aquele banco ali foi onde ela mandou eu esperar. E ali é o banheiro. Vovô. Sim. Se eu não tivesse pego aquele pedaço de madeira, tudo teria sido diferente? Você acha que teria vivido feliz se continuasse em silêncio? Não sei. O silêncio pode te salvar por um tempo, mas não por toda a vida. Entendi. Lucas caminhou lentamente até um canteiro de flores. Uma borboleta branca voou diante de seus olhos. Ele a observou e sussurrou. Vovô. O quê? Quero desenhar esse lugar de novo. Mas desta vez, não a porta trancada. As flores. Vou comprar tintas para você. Posso desenhar o papai? Claro. Você pode desenhar quem você ama.
na delegacia. A advogada Mariana Costa colocou uma pilha de documentos sobre a mesa. Senhor Rodrigues, o Hospital Santa Esperança confirmou que Cláudia Souza está apta para ser julgada nas próximas semanas. O relatório psicológico mostra que ela estava plenamente consciente ao trocar os remédios. Temos a confissão registrada? Sim. Em áudio e por escrito. Rodrigues assentiu. Vou enviar os arquivos para o Ministério Público. Com tudo que temos, ela não tem mais como escapar. Não. E vou garantir que ela nunca mais chegue perto daquela criança. Lucas, o que você está desenhando? Estou desenhando o senhor. O senhor cuidando das plantas. Você me desenhou muito gordo. É porque quero que o senhor pareça forte. E este aqui, quem é? Sou eu. Sorrindo. Com um sorrisão assim. Sim. Porque aqui, eu não tenho mais medo. O avô segurou os ombros do neto, as mãos trêmulas pela idade. Obrigado por me perdoar. Eu nunca fiquei bravo com o senhor. Mas estive ausente quando você mais precisou. Mas agora o senhor está aqui. Lucas, hoje a escola quer que você faça um discurso. O que eu tenho que dizer? Diga o que quiser. A professora Adriana vai estar lá? Ela que organizou. Disse que toda a escola precisa aprender com você. Estou um pouco nervoso. Corajoso não é quem não sente medo. É quem continua, mesmo com medo. Lucas, você quer dizer algo para os colegas? A professora Adriana estendeu o microfone. Lucas estava em pé no palco, as mãos tremendo levemente. Ele olhou para baixo, os colegas da turma, os professores, e o avô sentado na primeira fileira. Eu me chamo Lucas. Eu vivi numa casa onde ninguém sorria. Eu disse a verdade, mas ninguém acreditou. Então, um dia, eu decidi me calar. Mas se calar para sempre e deixa de ser humano. Aquela pessoa era minha madrasta. Ela matou meu pai. Não com faca, mas com remédio. E com um sorriso. O auditório ficou em silêncio. Eu não estou contando isso para assustar ninguém. Eu conto porque quero que pessoas como eu, que foram forçadas ao silêncio, saibam que, um dia, a verdade vai falar. Eu não sou um herói. Eu sou só uma criança. Mas a partir de hoje, eu quero ser uma criança de verdade. Palmas ecoaram. A professora Adriana enxugou as lágrimas. Seu Manuel se levantou e estendeu a mão. Lucas desceu correndo e o abraçou com força. Vovô, chegou uma carta. Pra quem? Lucas Almeida. Lucas abriu a carta. Um envelope vindo do tribunal. Dentro, um documento com a assinatura do juiz-chefe. Aviso: Cláudia Souza foi denunciada por homicídio doloso e abuso infantil. Sentença sugerida em 25 anos de prisão, sem direito a perdão. Lucas entregou o papel ao avô. Então, acabou, vovô. Nunca acaba por completo. Mas, ganhamos uma grande batalha. Não estou tão feliz quanto imaginei. Porque você não odeia. Você só queria justiça. Espero que ela, lá dentro, tenha tempo de lembrar o que me fez passar. Talvez. E eu só quero lembrar do que foi bom. Lucas, o que você quer fazer hoje? Quero andar de bicicleta. Pra onde? Pro parque. De novo o parque? Dessa vez eu trouxe os lápis de cor. Seu Manuel sorriu. Então vou pegar pão e água. Vamos acampar por lá. No banco de pedra, Lucas montou o cavalete. Desenhou o céu. Nuvens. Crianças brincando com bola. Uma borboleta passou e pousou no braço dele. Vovô, que nome eu dou para esse desenho? Você decide. Vou chamar de O Começo. Porque para mim, tudo realmente começa hoje. Seu Manuel pôs a mão no ombro do neto. E você começou com cores, não com escuridão.
Porque não tenho mais medo da noite. Lucas, você acordou bem cedo hoje. Tinha um compromisso. Com quem? Comigo mesmo, de viver hoje como uma criança de verdade. Não entendi. Vou fazer coisas de criança, pedalar, desenhar, correr, tomar sorvete. Não vou me calar. Não vou anotar ameaças. Não vou escutar medo. Seu Manuel sorriu, puxando uma cadeira para a mesa do café da manhã. Então começamos com o café. Tenho pão torrado, leite e geleia de morango. Quero mais geleia. Quanto? 2 colheres cheias. Pode ser. Mas só se comer com um sorriso. Lucas pegou a geleia, sorriu escancarado. Viu? Vi sim. Você é a criança mais adorável que já conheci. E o senhor é o melhor avô do mundo. Ao meio-dia, os dois foram à livraria perto de casa. Lucas, o que você quer escolher? Quero um caderno novo de desenho. Você tem 3 ainda não usados. Mas quero um só para os dias felizes. Então escolha um com capa clara. Que cor você mais gosta? Amarelo. Como o sol. E vai chamar esse caderno de quê? Meu nome é Lucas. Porque até hoje eu nunca fui realmente eu mesmo. À tarde, Lucas sentou sob a ameixeira, folheando as páginas em branco. Desenhou o avô regando as plantas, a professora Adriana sorrindo na sala de aula, e uma casa com janelas grandes e luz do sol entrando. Você está desenhando quem? O Senhor. E por que eu estou com uma coroa? Porque o Senhor é meu rei. E você é o príncipe? Não, sou o guarda real. Vou proteger o Senhor como o Senhor me protege. Seu Manuel se emocionou, acariciando os cabelos do neto. Você não precisa proteger ninguém. Só precisa ser feliz. Não, o Senhor se engana. Por quê? Porque se eu não me proteger, ninguém vai fazer isso. No Hospital Santa Esperança, Cláudia foi transferida para o setor psiquiátrico para criminosos. Usava roupa branca, com as mãos algemadas com fitas. Um segurança a acompanhava, olhar atento. Para onde estamos indo? Para a sala de leitura da sentença preliminar. O menino, ele vai estar lá? Não. Ele não quer te ver. Cláudia riu, uma risada rouca. Ele ainda tem medo de mim? Não. Ele seguiu em frente. E você está presa. Ela virou o rosto. Ninguém sabe o que vivi para me tornar assim. Mas todos sabem o que você fez para alguém morrer. Cláudia ficou em silêncio. No tribunal, a advogada Mariana Costa leu a sentença preliminar. A ré Cláudia Souza, segundo investigações e confissão, trocou medicamentos cardíacos causando consequências graves, levando à morte do Sr. Marcos Almeida. Além disso, abusou da guarda legal, causando danos psicológicos profundos ao menor Lucas Almeida. O juiz declarou: com base nos artigos legais, a ré é condenada a 25 anos de prisão, sem direito a perdão. Após o tratamento obrigatório, será transferida ao presídio. A advogada olhou para Cláudia. Tem algo a dizer? Não. Um segundo depois, ela virou-se para Rodrigues na plateia. Se naquele dia eu tivesse confiado em alguém, talvez eu não tivesse virado isso. Mas você escolheu ser lembrada como uma assassina. Em casa, Lucas ouviu a notícia na TV. Cláudia Souza, enfermeira acusada de matar o marido trocando remédios, foi condenada a 25 anos de prisão. Ele desligou a TV e olhou para o avô. O senhor acha que ela se arrepende de verdade? Talvez. Mas agora é tarde. Não quero mais odiar ninguém. Então não odeie. Mas também não esqueça. Eu não vou esquecer. Mas não vou deixar isso me entristecer de novo. Essa é a resposta mais forte. Lucas sorriu, pegou um lápis amarelo e desenhou um grande círculo. Escreveu abaixo: o primeiro dia do resto. Professora Adriana, a senhora veio mesmo. Eu prometi.
Queria te ver na sua primeira exposição. Meus desenhos estão ali, naquele canto. Adriana se aproximou. Na parede, dezenas de desenhos dos alunos. O de Lucas se chamava Ressurreição, uma porta se abrindo para um jardim florido, atrás dela a silhueta de um menino olhando pro céu. Desenhei com o coração. Eu sei. E tenho muito orgulho de você. A senhora não acreditou em mim antes. Eu errei. Mas aprendi muito com você. E eu com a senhora. Adriana se ajoelhou e abraçou Lucas. Agora você é realmente uma criança. Porque eu posso ser eu mesmo. E sou acreditado. Naquela noite, seu Manuel levou Lucas para tomar sorvete. Vovô, qual sabor o senhor vai escolher? Adivinha? Morango? Não. Chocolate? Também não. Qual então? Sabor liberdade. O senhor acha que tem esse no cardápio? Não. Mas vejo ele nos seus olhos todo dia. Lucas riu. Então também quero esse. 2 bolas de sabor liberdade, por favor, disse ele ao atendente. A jovem sorriu, e esse sabor foi o mais pedido hoje. Chegando em casa, Lucas abriu um novo caderno sobre a mesa. Escreveu a primeira linha. Amanhã vou acordar cedo. Não por medo, mas por empolgação. Fechou o caderno e saiu para a varanda. A brisa soprava suave. O céu, cheio de estrelas. Vovô, para onde vamos amanhã? Para onde você quiser. Quero ir à praia. É longe. Quero ver onde o sol nasce de verdade. Então vamos. O senhor não vai se cansar? Só se você não sorrir. Então vou rir bem alto. Lucas riu alto, o som se espalhou por todo o jardim. Naquela noite, Lucas sonhou. No sonho, ele estava diante de uma grande porta. Mas, dessa vez, não estava trancada. Ele empurrou suavemente, e dentro havia um quarto cheio de luz. Seu pai estava lá, sorrindo. Cláudia, atrás de um vidro, se afastava cada vez mais. Vou viver o resto da vida por você, pai. O pai assentiu. E pelo senhor, vovô. A porta se fechou, deixando um feixe de luz amarela à frente. De manhã cedo, Lucas acordou. O avô já havia preparado a mochila, o boné, água e pão. O mar está esperando a gente. O senhor consegue dirigir? Com você ao lado, consigo tudo. Vovô. O quê? Obrigado por nunca ter me perguntado por que você não é feliz como as outras crianças. Eu sabia. Porque agora, e você é uma criança feliz. Lucas abriu a porta. A luz do sol iluminou seu rosto. Vamos, vovô. Vamos pro lugar onde tudo começa de novo. A história é um lembrete poderoso de que as crianças também têm voz, e que a verdade às vezes vem de onde menos se espera. A maior lição é: do silêncio diante da injustiça pode matar uma alma jovem. Os adultos precisam ouvir, compreender e proteger as crianças antes que seja tarde demais. A justiça não vem apenas dos tribunais, mas também da coragem dos pequenos corações. A cura começa quando temos a coragem de encarar a dor e escolher o amor em vez do ódio. Todos merecem o direito de ser verdadeiramente uma criança. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.